Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por poder estar aqui falando com vocês hoje sobre um tema tão relevante, né? A gente conversar sobre os nossos pacientes idosos, isso é muito importante. Gostaria de agradecer a administração do hospital, o grupo gestor, residência multiprofissional em saúde do idoso e dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto. O tema que foi proposto, para a gente falar agora na volta do almoço, né, nada melhor sobre a gente falar sobre alimentação, lesão renal aguda em idosos. Nós vamos falar sobre as novas evidências nutricionais. Esse termo, primeiramente, lesão renal aguda, ele foi modificado, né, há algum tempo atrás. Anteriormente, a gente usava insuficiência renal aguda, a famosa IRA, né? Atualmente, agora você encontra os novos estudos com a terminologia lesão renal aguda ou injúria renal aguda. Também são os dois termos mais atuais para a gente estar se referindo a essa patologia. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, né, nós vamos definir o que é, então, essa lesão renal aguda. Diferente da doença renal crônica, né, que é uma perda lenta, progressiva e irreversível dos nossos rins, a lesão renal aguda ela é uma perda abrupta, né, rápida. De repente está tudo bem e algo acontece e a gente tem aí a perda da função excretória dos rins. E por que falar sobre isso, né, relacionado à população idosa? Porque posteriormente nós vamos ver que é algo que causa muitas internações, né, e os nossos pacientes idosos eles estão muito suscetíveis a esse tipo de alteração, né, na função renal. Então, nós vamos falar sobre isso na população aqui proposta. Como que a gente define lesão renal aguda? A nova definição que vem pelo CADIG 2012 define a lesão renal aguda como o aumento da creatinina sérica maior que 0,3 mg por decilitro dentro de 48 horas. Logo, para a gente observar esse aumento de 0,3 mg por decilitro, a gente precisa conhecer a creatinina basal do nosso paciente, do nosso idoso, né? Senão a gente não vai saber o quanto aumentou ali. Também outra definição é o aumento da creatinina sérica maior ou igual a 1,5 vezes o valor de referência, o qual é conhecido ou presumido que tenha ocorrido dentro de uma semana. Então, se esse valor de creatinina basal da pessoa aumentou aí 1,5 vezes o valor da referência, também a gente já define como lesão renal aguda. E também o débito urinário inferior a 0,5 ml por quilo por hora por mais de 6 horas consecutivas. Ou seja, a gente vê a perda da função do rim através das escórias nitrogenadas, né, que é a creatinina e a ureia que aumentam, porque esse rim não está funcionando corretamente. E também a gente acaba vendo uma diminuição aí do débito urinário desse paciente que vai urinar menos. E para definir lesão renal aguda tem que ser 0,5 ml por quilo por hora por mais de 6 horas consecutivas. A classificação quanto à causa, né, da lesão renal aguda, ela pode ser causada por algum problema ali antes, né, do rim. Então, a gente diz que a lesão renal aguda ela é pré-renal, quando ela está relacionada à perfusão renal diminuída, seja por uma hipovolemia, por conta de uma desidratação, relacionado à diarreia, vômito persistente, que é muito comum em idosos. E a gente vai focar hoje mais na parte relacionada aos idosos. E causas não volêmicas também, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva, onde o débito que vai chegar ali de irrigação sanguínea no rim vai ficar deficiente, a gente vai ter uma lesão nesse órgão aí e a gente define como lesão renal aguda pré-renal. Pode não ser, né, esses fatores isquêmicos, hipovolêmicos, mas pode ser também por etiologia intrínseca, ali dentro do nosso rim. E onde estão as glomérulos nefrites, onde a gente tem problema nos glomérulos, nos túbulos. É aí que a gente vê as NTAs, né, que são as lesões renais agudas com um maior tempo, né, de tratamento. Dependendo do que foi a causa, a gente pode ter de 7 a 21 dias de tratamento da necrose tubular aguda. E também essas causas de nefrite intersticial aguda, que também é uma lesão intrínseca, lesão renal, causada muitas vezes por questões relacionadas a medicamentos. E aí a gente tem o nosso público em questão, os idosos, que às vezes tomam medicamentos assim sem tanto cuidado. Quem nunca ouviu, de repente, está com uma dor nas costas, ali alguma coisa muscular, já toma um diclofenaco.
E a gente já teve vários casos de internações de pacientes que apresentam lesão no rim por conta de uso indiscriminado, né, desses anti-inflamatórios não esteroides. Então, por isso, precisa ter um cuidado também relacionado a isso. E outra classificação é a lesão renal aguda pós-renal, onde esse problema no rim vai ser causado por alguma obstrução ali do fluxo urinário. Seja algum problema na bexiga, né, ou na uretra, ou nos ureteres. Porém, para ter essa obstrução nos ureteres, precisa ser nos dois ureteres, né, porque se um só for obstruído, a gente não vai notar talvez essa lesão renal aguda, porque o outro rim vai trabalhar compensando, ou pacientes que têm um rim único, vai ter uma obstrução ali no ureter, então aí sim a gente vai perceber a lesão renal aguda. Por que falar sobre esse tema, né? Hoje no simpósio a gente falou bastante sobre envelhecimento. Por que falar sobre essa doença na população idosa? Esse estudo aqui, ele fala sobre a maior incidência na nossa população idosa. Por quê? Um dos fatores é porque a população idosa aumentou, né? Nós vimos ontem, falando principalmente aqui sobre a nossa região de Presidente Prudente, o número de idosos que nós temos, o número de idosos que nós atendemos aqui no nosso hospital aumentou muito. Então, se aumentou o número dessa população, logo aumenta também a incidência. O próprio processo de envelhecimento renal, né, já leva a gente se preocupar um pouquinho mais com isso. Por quê? Tem um estudo de 2017 que fala, no Jornal Brasileiro de Nefrologia, que os pacientes, todos nós, a partir dos 30 anos, nós já temos perda da função renal, né? Então, é algo que a gente precisa se preocupar. É lógico que essa perda é uma perda fisiológica. Eu estou falando da perda dos néfrons, né? A gente começa a ter morte celular e os néfrons são a unidade morfofuncional do rim. Essas células não se regeneram, então acaba que isso é comum ao nosso organismo. Não quer dizer que um rim velho é um rim doente, não associem assim. É que há uma perda fisiológica dessas células e a gente precisa se atentar para isso então. E muito cedo, né? Por sinal, 30 anos de idade. Aliás, que na verdade o processo de envelhecimento ele já começa quando a gente nasce, né? Algo comum, natural. Nós vamos ter muitas alterações que é comum, né? Do passar do tempo no nosso organismo. E o rim, ele não está fora disso. Então, a gente já tem aí um envelhecimento normal do órgão em questão. A maior frequência dos estados patológicos nessa faixa etária, então nós temos várias outras comorbidades que também contribuem aí para a gente ter um problema renal. Então, normalmente a gente tem nessa fase da velhice a hipertensão, diabetes, né? A gente vai falar também bastante sobre a questão da alimentação, né? Que fica um pouquinho dificultada e nós vamos discutir sobre isso também. O uso excessivo de medicamentos, né, por esses pacientes, medicamentos necessários, outros que às vezes acaba tomando, né, igual eu falei sobre os diclofenacos da vida, que às vezes acaba tomando sem orientação, então precisa dar uma olhada nisso também. O aumento da frequência de processos intervencionistas nessa população, então não quer dizer que a população idosa, porque é idoso, não vai fazer exame radiológico, cirurgia, se for necessário, serão abordados, né? Então, aumentou-se a frequência desses processos e aumenta o risco também de lesão renal aguda. Principalmente com relação aos exames radiológicos. Muitas vezes a gente precisa fazer uso de contraste e no paciente idoso a gente precisa ter aquele olhar para fazer o preparo antes do exame para que não ocasione aí um problema renal. O risco de desidratação na população idosa também é maior, porque a gente sabe que a água ela fica armazenada na massa muscular. E essa nossa população acaba diminuindo a massa muscular normalmente. Então, acaba que diminui as reservas. Então, o risco de desidratação é muito maior. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E eu deixei aqui um slide para a gente falar sobre isso, porque é algo muito importante, né? E simples que a gente pode estar aí prestando um pouquinho mais de atenção no nosso dia a dia. A recomendação hídrica, né, é de 30 a 40 ml por quilo por dia para os adultos e idosos. Então, para a gente poder repensar, e você que está me assistindo hoje, aqui num calor de 42 graus que fez aqui em Presidente Prudente, o quanto de água nós já tomamos hoje? É algo para a gente estar avaliando, para que a gente cuide aí da saúde dos nossos rins.
Por exemplo, então, uma mulher de 60 quilos, ela vai precisar consumir aí 30 ml por quilo por dia, vai dar 1.800 ml por dia e no máximo, né, os 60 quilos vezes 40 ml por quilo por dia, 2.400 ml de líquido por dia. Então, varia aí de 1.800 a 2.400 para a mulher. E se a gente fizer a mesma conta para os homens, é de 2,1 litros no mínimo a 2.800 no máximo, né, de líquido para estar consumindo por dia. Lembrando que esse líquido ele precisa ser consumido de forma saudável, né? Então, a gente sempre fala para priorizar a água, né, que é um líquido que a gente precisa, o mais saudável possível. Também a gente pode lançar mão aí de sucos naturais, água de coco, os líquidos que são saudáveis, não incluindo refrigerantes, né, essas bebidas, para que a gente não venha prejudicar outras coisas aí na nossa saúde. Então, a recomendação hídrica é essa e a gente precisa estar atento à população idosa, porque muitos não têm a prática, né, de estar sempre tomando água, seja por questões de não gostar mesmo do consumo, ou muitas vezes a gente pode ter um idoso debilitado que vai precisar ali do cuidador estar sempre oferecendo, né? E às vezes não tem essa oferta. Então precisa estar de olho nisso e proporcionar aí para a nossa população idosa uma ingestão hídrica melhor. Com relação a outros fatores de risco, a gente tem também a diminuição da sensibilidade dos receptores do controle da sede. A gente sabe que fisiologicamente, né, a gente vai perdendo as papilas gustativas, então há um problema aí com relação à ingestão de líquido, fazendo isso diminuir. Hoje também foi muito bem falado, né, pela fonoaudióloga Mariana com relação à disfagia. Então, às vezes, a gente tem um idoso que precisa aumentar a ingestão de líquidos e ele tem um problema aí de disfagia, engasgos, né? Não consegue fazer a deglutição adequada aí dos líquidos. Então, aí cabe a gente estar adequando esses líquidos. Muitas vezes é necessário espessar, saborizar, usar de alguns manejos para que a gente consiga fazer com que essa pessoa idosa ela tenha uma ingestão melhor de água. E, como eu já falei, a massa muscular diminuída. Então, a alimentação ela não vai só ter que atuar no incentivo à ingestão hídrica, mas também fazer com que esse idoso tenha uma preservação da massa muscular, que interfere em várias outras coisas, né? Como foi falado também já hoje, sobre a força na respiração, dar liberdade para esse idoso que tem uma massa muscular melhor, quanto mais preservada, melhor para o desenvolvimento das suas atividades. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar e procure proporcionar para essa população uma alimentação adequada para que ele tenha preservação dessa massa muscular que já comumente é diminuída. Como que é os desfechos nos idosos com relação à lesão renal aguda? Esses pacientes eles vão ter um aumento da permanência na UTI. E a gente sabe que um paciente na UTI ele tem uma perda de massa muscular gigante, né? E se a gente pensar que vamos admitir um idoso que já pode chegar aí com uma sarcopenia já instalada, então a gente precisa olhar para isso. Por quê? A lesão renal aguda ela é prevenível. Nós vamos falar sobre isso. Então, se a gente previne que esse idoso chegue na UTI, a gente vai evitar maiores perdas, né? Maiores problemas desse paciente, até para a evolução, a hora que ele sair da unidade de terapia intensiva. Esse estudo aqui, até depois, se você quiser, a gente deixou os QR Codes aí para poder estar aproximando o celular da tela para ver. Esse estudo é muito bacana porque ele acompanhou os pacientes que tiveram lesão renal aguda na UTI, acompanhou esses pacientes fora do hospital, na pós-alta. E percebeu-se que 50% dos pacientes que se recuperaram da lesão renal aguda desenvolveram doença renal crônica em média de 3,3 anos. Então, é algo que a gente vê que a lesão renal aguda ela é passageira, né? Ela é uma perda abrupta, mas ela é reversível. Só que ela pode também, aí viu-se nesse estudo, que é desenvolver a doença renal crônica pós-alta hospitalar. Então, tamanha a importância da gente prevenir essa doença nos nossos idosos para que eles não apresentem piora, né, na qualidade de vida futuramente aí, com o desenvolvimento de doença renal crônica. As recomendações nutricionais. Vamos falar sobre as novas evidências que, assim, já há muito tempo, né, 2012, faz um pouquinho de tempo, que já mudou a recomendação.
A gente vai falar principalmente das proteínas, mas aqui começando pela questão da energia, quanto que esse paciente com lesão renal aguda ele precisa de energia? A gente calcula de 20 a 30 calorias por quilo por dia. Então, pega o peso do paciente, aí a gente vai avaliar esse estado nutricional, primeiramente, antes de fazer as recomendações. Então, aqui no nosso hospital, a gente usa uma avaliação específica para o idoso, né, que é a MAM, Mini Avaliação Nutricional. E essa avaliação é muito bacana para o idoso porque ela não fica focada só em peso, né? A gente avalia a perda de peso, ingestão, mas a gente também vê com relação aos problemas neurológicos, né? Se esse paciente tem algum déficit cognitivo. Nessa avaliação também a gente inclui a circunferência da panturrilha, que é um marcador muito importante e muito simples da gente usar na prática clínica, né? Muitas vezes nós não temos como lançar mão de instrumentos de avaliação muito com tecnologias sofisticadas. Aqui a gente não pode, às vezes, fazer uma calorimetria indireta para definir gasto energético, mas a gente tem aqui os instrumentos que a gente pode usar. E a circunferência da panturrilha é uma medida que tem estudos científicos que embasam muito bem o uso dessa medida e a gente pode estar fazendo aí no dia a dia, né? E vendo o estado nutricional dos nossos pacientes através dessa medida. A referência para homens 33, né? E para homens 34 e para mulheres 33. E a gente avaliando o estado nutricional, nós vamos definir como esse paciente está, se está nutrido, se está desnutrido, se está em risco de desnutrição. E após a gente avaliar de uma forma usando aí antropometria, métodos subjetivos, principalmente anamnese, conversando aí com o familiar quando é possível, que a conversa com o próprio paciente, com o familiar, ela às vezes nos traz muito mais informações do que os dados, né, que a gente pode lançar a mão aqui com medindo ou aferindo com os nossos instrumentos. Então, muito importante conversar aí com o familiar, com o próprio paciente. Após a avaliação do estado nutricional, a gente vai fazer a definição das metas, né? O que a gente quer propor para esse paciente com relação à nutrição. Então, aqui só voltando, a gente vai oferecer, né, o que a diretriz nos traz com nível de evidência 2C, é de 20 a 30 calorias por quilo por dia para os pacientes em qualquer estágio de insuficiência, de injúria renal aguda, ou lesão renal aguda, a mesma coisa. Então, nós precisamos definir a energia, mas é lógico que a gente vai olhar o paciente de uma forma global, porque dificilmente a gente vai ter um paciente aí só com lesão renal aguda de forma isolada. Nós vamos ter um paciente que pode dar uma entrada aqui já desnutrido, com uma sarcopenia, nós podemos ter pacientes oncológicos com lesão renal aguda, pacientes com grandes cirurgias, lesão renal aguda. Então, a gente precisa se atentar a todas essas variáveis para poder definir uma meta. Não porque a literatura traz de 20 a 30 que necessariamente a gente precisa ficar amarrado aí nessas metas, mas é para nos dar um direcionamento, né? Um norte para a gente iniciar a nossa terapia nutricional. Sugere-se também, através ali do CADIGO, evitar a restrição da ingestão de proteínas, né? E isso é algo que a gente precisa discutir, precisa falar, principalmente com a equipe, porque vem-se de uma cultura que quando a gente diminui a oferta de proteína, a gente diminui as escórias nitrogenadas, baixa a ureia e faz com que esse paciente evite a chegada ali à diálise. Quando, na verdade, se a gente restringir a proteína desse paciente, ele pode chegar na diálise, só que com um déficit maior aí, um paciente já desnutrido, que não vai ter um bom prognóstico. Então, não se faz mais restrição na ingestão de proteínas em pacientes com lesão renal aguda. Pelo contrário, a gente vai ver ali que a gente vai começar com uma dieta de normo a hiperproteica, dependendo ali do que a gente precisa para aquele paciente. Sugere-se fornecer também nutrição preferencialmente por via enteral em pacientes com lesão renal aguda, isso pensando no paciente crítico, né? Paciente de UTI, mais o paciente da enfermaria, né? A via preferencial sempre vai ser a via oral, de acordo com esse paciente, com o que esse paciente aceita, com o que ele tolera. Então, nós vamos tentar preferencialmente a via oral. Se esse paciente não conseguir ingerir todas as suas necessidades por via oral, a gente vai tentar uma suplementação primeiro, né? Fazer com que esse paciente consiga aí as suas necessidades através de alimentos e suplementos por via oral. E, se não for possível, né, a gente faz uma sugestão aí de passagem de sonda nasointeral. Lógico que a terapia nutricional interal ela vai ser
né, oferecida para esse paciente, de acordo com a aceitação do mesmo, né? E o mesmo precisa concordar em fazer uso dessa terapia, se estiver consciente, ou o familiar também, se estiver aí junto com esse paciente, se esse paciente não puder responder. Então, aí a gente lança a mão da via enteral para alimentação. Em último caso, se não estivermos com o trato gastrointestinal funcionante, aí nós vamos alternar aí para terapia nutricional parenteral, que daí nós vamos oferecer os nutrientes direto na corrente sanguínea do paciente para que ele possa ser nutrido, mesmo que a gente não tenha trato gastrointestinal funcionante. Então, para as recomendações de proteína, vocês vão ver aí que a recomendação já começa desde 0,8 a 1, né? Então, é uma dieta normoproteica, né? Para quem não tem a vivência da nutrição. Então, de 0,8 a 1 é uma dieta normoproteica. Então, você está dando quantidades aí normais, recomendado para a população de uma forma geral. Em pacientes que não estão tão catabólicos e ainda não têm necessidade de diálise. Porque nós temos pacientes com lesão renal aguda em diversas fases, né? Temos a classificação do Akin, que vai classificar a lesão renal aguda em estágio 1, 2 e 3. Para que serve isso? É para ver que ali no estágio 3 já tem uma necessidade de diálise, né? As escórias nitrogenadas estão aumentadas, paciente talvez sem débito urinário. Então, aí a gente vai precisar da diálise, que é a terapia renal, substituição do rim. Então, enquanto esse rim está lesado de forma aguda, pode-se usar a terapia renal substitutiva, pode ser a hemodiálise ou a diálise contínua, enfim, para estar fazendo a função desse rim enquanto ele não se recupera. E aí, sem diálise, 0,8 a 1 grama por quilo por dia. Então, nós vamos fazer a multiplicação e vamos ofertar para esse paciente essa quantidade de proteína por dia. Se esse paciente tiver já uma outra comorbidade envolvida, igual eu falei, um paciente cirúrgico, um paciente oncológico, se ele tiver uma demanda maior, né, a gente pode aumentar essa quantidade de proteína, então a gente não precisa ficar inseguro, a gente pode aumentar essa quantidade de proteína para atender esse paciente de 1 a 1,5 grama por quilo por dia, né, principalmente se esse paciente estiver em diálise. E a gente sabe que essa terapia renal substitutiva, a hemodiálise, ela faz com que o paciente, no próprio processo, né, de ultrafiltração, ele perca aí de 10 a 13 gramas de proteína por sessão. Então, se você pensar num paciente idoso, que já tem uma diminuição da massa magra, às vezes está ali no leito de UTI, iniciando diálise, já perdendo mais quantidade de proteína aí na diálise, a gente precisa repor de alguma forma. E é através da nutrição que a gente consegue aí oferecer para esse paciente diminuir as suas perdas, né? Se a gente for pensar, de 15, 13 gramas de proteína é uma quantidade relativamente alta para esse paciente que já precisa consumir e ainda vai ter essas perdas. Se o paciente tiver em tratamento contínuo de terapia renal, de reposição renal, aí a gente pode chegar até 1,7 gramas por quilo por dia de proteína para esse paciente. Então, nós vamos fazer o aumento ainda mais dessa oferta proteica, tá? E isso tem que ser observado individualmente, paciente por paciente, porque nós temos as diretrizes, né? Temos as metas que são estabelecidas, mas a gente precisa olhar o paciente de uma forma global, olhar ele como um todo, para definir as nossas metas de nutrientes para esse paciente. Então, aqui, de uma forma geral, né, a média de oferta proteica vai ser de 1,5 gramas por quilo por dia, para a gente tentar manter um balanço nitrogenado menos negativo possível. O que é isso? A gente tem que ofertar, em média, a quantidade que esse paciente vai perder, né? Seja as perdas ali dele, e as perdas de diálise. Às vezes a gente pode ter pacientes queimados, pacientes com bastante demanda metabólica aí para a gente cuidar, fora a lesão renal aguda, né? E por isso que é importante o envolvimento de toda a equipe, né? Eu deixei essa imagem que é para a gente lembrar, porque ao mesmo tempo que a nutrição vai propor essas metas, né? Vai deixar em específico, a gente não consegue fazer isso sozinho. Se não tiver enfermagem ali para incentivar o paciente também na hora de oferecer a comida, se não tiver o familiar envolvido, para conhecer o quanto é importante a alimentação, a nutrição, esse paciente está bem, né? A gente precisa ali da farmácia junto para ver as interações medicamentosas, também ajudar na orientação.
Então, é toda a equipe trabalhando junto para proporcionar para esse paciente uma melhora, né, do estado nutricional. Então, a gente não tem qualidade de estado nutricional só com o nutricionista. A gente precisa de todas as outras profissões aí engajadas, todo mundo pensando e fazendo cada um o seu papel, mas todos juntos para melhorar a vida desse paciente. E aqui eu trouxe para vocês para a gente falar sobre a prevenção da lesão renal aguda. Porque, como eu falei, é uma doença que pode ser prevenida, né? A gente consegue olhar para alguns fatores aí e, de repente, fazer com que evite essa lesão renal. Então, como que a gente pode começar? Olhando para esse idoso de uma forma global, né? Então, eu tenho um paciente idoso. Hoje que bom que a gente está abrindo esse espaço para a gente falar de vários fatores que envolvem o idoso, um deles a saúde do rim. Então, olhar para esse idoso, olhar para o rim desse idoso, ver como que está, fazer acompanhamento, conhecer a função renal desse paciente, estabelecer o nível ali de função renal através da dosagem de creatinina sérica. Então, é um exame que precisa estar fazendo, né? Todos, na verdade, os adultos, idosos, precisam estar dosando a sua creatinina para ver como que está o funcionamento do seu rim, para conhecer qual que é a sua creatinina basal, para saber se tiver alguma alteração, já relacionar e tratar rapidamente. Manter uma boa hidratação, igual nós falamos, né? É muito importante a hidratação, principalmente na população idosa. Então, vamos nos atentar para isso, né? Em dias muito quentes, evitar que esse paciente idoso ele fique ali com roupas quentes, né? Às vezes tá um paciente acamado e tá ali, não tá ventilando bem, não tá mantendo um ambiente agradável, quente, ainda mais aqui na nossa região, que a gente tem um calor, né? Hoje, 42 graus, igual eu falei para vocês, a gente precisa se atentar para isso. Então, ofereça uma hidratação adequada para esse paciente idoso. Otimizar as condições clínicas dos pacientes, né? De forma a prevenir, né, as outras patologias também, igual tratar a pressão alta, tratar a diabetes, né? Cuidar do seu idoso de uma forma geral. Manter uma boa pressão arterial, e aí a gente conta também, além das medicações, a gente tem a parte nutricional, onde a gente faz, né, a redução de sódio. É lógico que toda e qualquer orientação que a gente vai passar para uma pessoa idosa, a gente não pode ser tão fechado. A gente tem que ter um olhar, uma empatia, se colocar no lugar desse idoso, porque muitas vezes, né, quando a gente vai fazer uma orientação, uma educação nutricional, a gente está se relacionando ali com os hábitos daquela pessoa. Então, a gente não pode chegar para uma pessoa, seja que idade for, e falar, olha, a partir de hoje você não vai fazer isso, isso e isso, sendo que era algo habitual, era uma prática daquela pessoa fazer, né? Então, a gente tem que ir com muito cuidado, mostrar para o paciente qual a importância, né? Por que a gente está propondo aquela terapia, mas principalmente respeitar aí o conhecimento, principalmente dos idosos, que muitas vezes tem muito mais para nos ensinar do que nós para eles, né? Eu falo isso até por questão, às vezes você conversa com um idoso, você aprende sobre os chás, né, que se usava antigamente. Eu falo que eles têm conhecimentos de fitoterapia sem precisar fazer nenhum curso, né? Então isso é muito importante, a gente precisa dar atenção para essa cultura, para esse conhecimento que a pessoa nos traz, para a gente conseguir, né, alcançar nossos objetivos, proporcionar uma terapia nutricional adequada, considerando todas as variáveis ali relacionadas àquela pessoa, porque cada indivíduo é um indivíduo. Precisa a gente também ter um olhar para o uso das drogas nefrotóxicas, igual nós falamos, nós vamos também ter um farmacêutico, né, falando com a gente hoje. Então, é importante estar olhando para isso, né, tomando os cuidados. Se você vê que o seu idoso está tomando muitos medicamentos, não sabe se esses medicamentos podem causar algum problema renal ou não, é importante estar passando por uma consulta com o nefrologista para estar acompanhando isso de perto. E aqui a parte que nos toca, né, manter um bom estado nutricional. Esse paciente precisa estar bem nutrido, independente se ele tem já uma doença instalada ou não, né? A gente quer ver pessoas saudáveis, né, idosos saudáveis. E isso a gente tem também tentando manter um estado nutricional, fazendo atividade física. Então, por isso, o papel da nutrição aí para a gente estar melhorando, tentando proporcionar cada vez mais qualidade de vida para esse indivíduo idoso. E mantendo um bom estado nutricional, logicamente, a gente já faz a prevenção da sarcopenia, né? Que é a perda
aí de força muscular, e isso não é bacana, porque perdendo a força muscular, o paciente ele perde ali a sua capacidade de desenvolver suas funções, e isso é algo que impacta de várias formas no paciente, impacta de forma psicológica, social. Então, a nutrição ela consegue aí cuidar dessa parte da musculatura do paciente, com a oferta de nutrientes adequadas, para que ele tenha um desenvolvimento adequado aí até das atividades diárias. E aí a gente vai abrir para algumas dúvidas, né? Se tiver alguma pergunta. E aqui eu deixo para vocês meu muito obrigada pela oportunidade. E o meu e-mail está aqui também. Se vocês precisarem, tiver alguma necessidade, pode estar enviando que a gente vai responder aí com muito prazer. Obrigada. Obrigada, Renata. Nós temos algumas dúvidas aqui, que o pessoal mandou. A primeira pergunta é: devido à perda funcional renal no idoso, há alterações identificadas em exames que mostram essa perda? Sim. Os exames que a gente pode verificar essa perda são os exames de ureia e creatinina, né, que vão estar alterados. A creatinina vai aumentar, e como a gente viu, e a ureia também aumenta, porque se esse rim está lesado, logo a função excretória dele vai estar dificultada, né, prejudicada, então vai acabar aumentando aí a ureia, porque ela é responsável pela excreção, né? O rim é responsável pela excreção dessa ureia. E isso também implica na saúde do idoso, porque a gente tem os aumentos das escórias nitrogenadas, que a gente fala que é a azotemia, mas tem também a uremia, que já são sintomas relacionados a esses aumentos, né? E a uremia, ela vai implicar ali na vida do paciente, porque ele vai perder o apetite, muitas vezes vai ter vômitos persistentes, né? Pode dar uma desabsorção intestinal, a gente pode ter paciente com diarreia, e isso influencia aí muito no estado nutricional do paciente. A outra pergunta: existe alguma avaliação nutricional específica para a população idosa? Bom, aqui no nosso hospital, a gente faz a MAN, como eu falei, né? A gente faz a triagem do risco nutricional desse paciente, aplica igual para todos, mas quando a gente tem a população idosa, a gente vai fazer a avaliação específica, que é a MAN, que é mais voltada para esse público. Então, população idosa, a gente aplica a MAN, que é a mini avaliação nutricional, e igual eu falei, ela tem olhares diferentes do que a avaliação subjetiva global, né? A gente olha ali a questão cognitiva do idoso, circunferência da panturrilha, a gente vê como que é o cuidado, quem alimenta. Então, a gente tem um olhar diferenciado para esse idoso. Uhum. E também com relação à parte antropométrica, também tem variações, né? Por exemplo, o IMC do idoso, ele não é... A gente não considera a eutrofia igual para adultos, né? 18 a 24, a gente considera de 22 a 27 o IMC aí adequado para essa população idosa. Ok. A próxima pergunta: existe alguma restrição alimentar ao idoso com lesão renal aguda? Não, a gente não faz restrição alimentar exata para esse paciente, né? A gente vai avaliar ele de uma forma geral. Só por conta da lesão renal aguda, a gente não vai restringir sem ter o contato com esse idoso, sem conversar, sem fazer anamnese. Muitas vezes a gente vai precisar ali fazer uma restrição de sódio, se esse paciente tiver com a pressão alterada, ou de líquido, se ele estiver tendo um balanço hídrico muito positivo. Porque a gente viu que a desidratação é um problema, mas depois de admitido, se esse paciente for dado muito volume para ele, na tentativa de recuperar aí essa função renal, se for uma lesão renal aguda pré-renal, por exemplo, por conta de uma isquemia ou de uma desidratação, vai se dar muito volume para esse paciente, mas ele também não pode ficar muito encharcado, vamos dizer assim. Então, pode ser que tenha alguns momentos que a gente precisa fazer restrição hídrica, pensando aí em prevenir outros problemas, como edema de pulmão, por exemplo. Mas isso num paciente hospitalizado, né? Se for um paciente com uma lesão renal aguda na enfermaria, por exemplo, a gente vai estar muito mais preocupado em fazer com que esse idoso se alimente bem, para ele ter aí um melhor prognóstico e melhor aí da sua qualidade de vida. Obrigada. O público está bem participativo. Temos mais uma pergunta: qual a suplementação mais adequada para este idoso e quando prescrever? Nós vamos avaliar também o indivíduo,
mas a suplementação que a gente tem hoje, né, não vou falar nomes aqui, mas a gente tem suplementação que é hiperproteica, pensando em aumento de micronutrientes como cálcio, zinco, selênio. Então, nós temos suplementação específica, inclusive a que a gente faz uso aqui no hospital para a população de uma forma geral. Ele é voltado para a população idosa, né? Isso é muito bacana. E a gente vai usar essa suplementação naquele momento que o paciente ele não está conseguindo atingir as recomendações por via oral só com alimentação, né? Então, eu percebo muitas vezes que pacientes têm dificuldade na ingestão de proteína porque não quer comer carne, né? Tem dificuldade. A gente falou ali na questão da disfagia, é um alimento difícil da gente fazer com que o paciente aceite se ele tem disfagia, porque a carne batida, a gente pode pensar que fica um aspecto não muito bom. Então, a gente tem essas dificuldades. Hoje também tem no mercado suplementos específicos para idosos disfágicos, né? A gente tem suplemento em forma de iogurte, suplementos que são ali hipercalóricos, hiperproteicos, que você pode dar para o paciente. Ele já está espessado, né? Lógico que tem um custo um pouquinho aumentado, mas existe esse tipo de suplementação e a gente faz de acordo com a demanda que o paciente nos apresenta com relação à sua ingestão. Se ela está insuficiente, né, menor que 60%, a gente já pode entrar aí com a terapia nutricional oral, que é a suplementação. Obrigada. Então, a última pergunta. Qual a dieta o paciente com lesão renal aguda deve seguir a domicílio? A que tipos de restrições e indicações alimentares, como nós, profissionais de saúde, devemos orientar? Em casa, né, depois de detectado lesão renal aguda, provavelmente esse paciente ele vai ter que ser hospitalizado. Né, para a gente ver uma lesão renal aguda um pouco mais grave, ele vai hospitalizar. Mas em casa, a alimentação desse idoso, não vai ser um paciente com catabolismo muito aumentado, ele vai ser normoproteica. Então, nós vamos oferecer aí a quantidade média de proteína por dia, se a gente for pensar em quantidade de alimentos, né, uma porção de proteína no almoço, uma porção no jantar. O paciente que vai consumir aí leite, que também é uma fonte proteica durante o dia. Então, é uma alimentação normoproteica, normocalórica. E se a gente, de repente, tiver um idoso desnutrido, né, sarcopênico, aí nós já vamos aumentar a quantidade de proteína para esse paciente. Então, não vai ser mais normoproteica, já teria que ser hiper. Então, depende muito do paciente, do estado nutricional que ele se encontra quando a gente faz o diagnóstico de lesão renal aguda. Então, vai depender muito de como a gente vê esse paciente no momento do diagnóstico. Então, depende de como ele está. Por isso que a gente sempre fala que a prevenção é o melhor caminho. Porque se você já tem um paciente com uma massa muscular, né, adequada, esse paciente, quando ele tiver qualquer desenvolvimento de qualquer patologia, da lesão renal aguda também, vai ficar mais fácil da gente fazer o tratamento desse paciente de forma adequada. Temos só mais uma dúvida. Qual a recomendação de calorias e proteínas para um idoso com lesão renal aguda em uma unidade de terapia intensiva? A recomendação muda? Na terapia intensiva, a gente vai ter um paciente que vai ter um catabolismo maior, né? Nós vamos ter um paciente que está num estresse ali. Muitas vezes a causa de lesão renal aguda na UTI é um paciente séptico, com choque séptico, um paciente mais instável. Então, a gente pode aumentar a oferta aí dessas calorias de 30 a 35 quilocalorias por quilo por dia. E a oferta proteica normalmente vai ser hiperproteica, 1,5 gramas por quilo por dia. Dependendo se ele tiver em terapia renal substitutiva, a gente pode aumentar aí de acordo com a necessidade. Não é às cegas, né? O ideal fosse que a gente conseguisse fazer o que a gente chama de balanço nitrogenado na UTI, que é o que mostra para a gente se a quantidade que a gente está ofertando de proteína é a quantidade que deixa esse balanço neutro com relação às perdas desse paciente. Então, se a gente consegue fazer esse balanço nitrogenado, ele precisa ficar neutro, né? Então, aí eu vou aumentando a quantidade de acordo com a demanda do paciente, pensando em neutralizar esse balanço nitrogenado, para que a gente consiga que o paciente fique melhor nutrido. Muito obrigada pelo conteúdo que partilhou conosco, Renata. Passo a palavra para suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, novamente, dizer que foi um prazer participar aqui com vocês desse simpósio. Até comentei que está muito bem organizado, né, um evento de excelência mesmo. Agradecer a todos que estão participando, né, de forma direta, indireta.
E parabenizar a todos vocês, porque proporcionar essa discussão com relação ao envelhecimento, né, usando aí vários temas relacionados à pessoa idosa, é muito importante para que a gente tenha um olhar diferenciado para esse idoso. A gente precisa olhar diferente, com cuidado, com uma empatia, para que a gente não pense só ali em metas. A gente falou muito sobre metas proteicas, energéticas, mas na verdade a gente tem o foco de buscar a qualidade de vida para esse paciente e em conjunto, né? E o simpósio ele proporciona isso, né? Várias profissões falando, né, sobre o mesmo assunto. A gente vê que tudo se interliga. Igual eu falei para vocês, a palestra ali da disfagia, né? O James falando sobre a parte de função motora. A nutrição está alinhada a tudo isso, né? Então, todos nós juntos, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito melhor e proporcionar aí para esse nosso paciente que merece muito, né? E a gente tem muito a aprender também com o nosso paciente, uma melhor aí qualidade de vida e atendimento nutricional. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a continuidade do trabalho e que a gente possa discutir mais e mais sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada.